Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Folga para o elenco profissional, mas teve jogo do Sub-20 com show de Juan Gabriel e vamos trazer também uma informação importante: gigante europeu sondando o zagueiro do Cruzeiro, hein? Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição, na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Folga geral na Toca da Raposa 2. O Cruzeiro terá aí uma maratona de jogos e aí o pessoal vai ter que entrar nesse ritmo muito forte, porque é jogo em cima de jogo, jogo de Campeonato Brasileiro já na quarta-feira, diante da equipe do Vitória. Aliás, bora lá comprar ingresso, já chegando aí em 10 mil ingressos vendidos. A expectativa é de que o público vá superar os 30 mil torcedores. Então, você, torcedor do Cruzeiro, que puder fazer um esforço, não teve aí a promoção no preço do ingresso, mas tem bilhete à disposição, sócio time do povo, ingresso.cruzeiro.com.br. É só acessar para comprar e bora lá mostrar ao Arthur Jorge que o torcedor está muito confiante no trabalho a ser desenvolvido agora com a comissão técnica do Português. No Sub-20 e goleada dos crias da Toca, hein? Pela segunda rodada do Campeonato Mineiro Sub-20, o Cruzeiro derrotou o Betim por 6-2 na Toca da Raposa 1, com direito a hat-trick de Juan Gabriel, hein? Meia Juan Gabriel, fez 3, Ryan Leles, Juan Índio. Olha aí o Juan Índio voltando a jogar no Sub-20, muito tempo parado. E o Pietro Tavares fechando o placar. O Juan Gabriel, ele deu ainda uma assistência e marcou 3 vezes. O Juan Gabriel, que é um meia aí do Cruzeiro, ele que até chegou a estrear, né, naquele compromisso diante do Atlético Paranaense e agora se destacando aí neste duelo da equipe Sub-20 do Cruzeiro. O time comandado pelo Myron César. Toda a sorte do mundo aí para o Myron. A gente vem sempre falando muito bem. Temos uma informação importante sobre mercado. Isso porque a Juventus de Turim, a Juve da Itália, ela fez uma consulta ao staff do zagueiro Fabrício Bruno para entender as condições para um possível negócio. Claro que o Fabrício Bruno renovou o contrato recentemente, inclusive, tem aí uma identificação muito grande com o Cruzeiro. Recentemente também completou 100 jogos com a camisa do Cruzeiro. Foi convocado por algumas vezes pelo Carlo Ancelotti, que até pode ter tido uma influência nessa sondagem, né, da Juventus. Ainda não existe uma proposta ao Cruzeiro, até porque a janela está fechada. Mas a informação que a gente tem é que essa consulta foi feita ao staff do jogador para entender, né, se teria possibilidade também de abrir uma negociação, porque aí na janela do meio do ano a história ela poderia avançar. O Fabrício Bruno está muito feliz aqui no Cruzeiro, voltou, né, por querer estar neste projeto, tem uma ótima relação aí com os donos do clube, com o Pedro Lourenço, com o Pedro Júnior. Além disso, quando veio para o Cruzeiro, né, já existia muita coisa aí de Europa para o Fabrício Bruno e ele acabou escolhendo o projeto na Toca da Raposa 2. Por exemplo, um outro clube que sondou recentemente, até onde estava Arthur Jorge, o Al Rayyan, do Catar, e o clube perguntou também em condições ali junto ao staff do Fabrício Bruno, nenhuma negociação foi aberta neste momento, e aí vamos acompanhar os próximos passos disso, mas é fato que é um zagueiro que sempre aí demonstra, muito clube demonstra interesse em ter o Fabrício Bruno. Repito, renovou o contrato recentemente, tem um vínculo longo, e para tirá-lo do Cruzeiro teria que ser uma negociação assim, muito acima do mercado, porque o Cruzeiro entende que é um atleta difícil de repor. Então vamos aguardar se realmente vai chegar a proposta no meio do ano. Sobre o mercado que o Cruzeiro quer fazer aí, já que a janela está fechada,
é assim que voltar da seleção brasileira, retomar as conversas para uma renovação de vínculo com o lateral esquerdo Kaique, que talvez aí não jogue na terça-feira. A princípio, o Carlo Ancelotti talvez mantenha o Douglas Santos contra a Croácia, lateral esquerdo, mas de qualquer forma o Kaique vem treinando para tentar agradar aí a comissão técnica de Carlo Ancelotti. Ô Vinícius Andrade, no primeiro tempo, aqui com o Edu Panzi e com o Rubem Júnior, a gente estava conversando quanto às possibilidades do novo Cruzeiro com o Arthur Jorge. E surgiu aqui primeiro uma observação do Rubens do que foi mostrado pelo Cruzeiro por meio das imagens de treinamento. E antes eu tinha feito a pergunta pro Edu e na observação do Rubens acabou se mostrando de uma certa maneira pertinente. Você acredita na possibilidade desse ataque ter Neiser e Caio Jorge como uma dupla? Os dois podem jogar juntos ou o Neiser é substituto do Caio Jorge? Não, dá pra jogar sim, os dois juntos. O Neiser é um jogador que pode fazer a ponta, mas também pode jogar mais centralizado. O Caio Jorge é mais um centroavante, mas não aquele de referência como é o Chico da Costa. Precisa de entrosamento, precisa de treinamento para os dois, mas cabe perfeitamente os dois juntos. Ô Cirilo, nesse momento, para o Cruzeiro, cabe muitas mudanças, né? Porque o Arthur Jorge ele chega com carta branca para fazer o que ele quiser. Não tinha ninguém pedindo passagem. A nossa discussão nunca foi, mas o Tite está deixando fulano no banco, fulano tem que jogar. Até poderia ser, mas quando esse fulano entrava, ele não correspondia. Então, no Cruzeiro tem pouquíssima gente jogando bem. Dá para tirar aí o Kaique, tanto que está na seleção brasileira. O Matheus Pereira também não teve uma queda tão brusca, o Lucas Romero também não. E o Caio Jorge continuou fazendo gols, mas tirando esses... o Cruzeiro vem com os jogadores atuando muito abaixo do nível do ano passado. Então o Arthur Jorge ele vai mexer no time e vai tentar algo diferente. Mexer não só na parte tática, mas na parte comportamental dos atletas. O Cruzeiro precisa ter mais atitude. E numa questão que o Panzi tem falado e eu concordo, que é a questão física. É difícil recuperar quando o time já está desgastado. Mas é uma das missões da comissão técnica do Arthur Jorge. Porque se a gente pegar o Cruzeiro do ano passado, para mim o grande diferencial, além da organização, além dos jogadores estarem em alto nível, era a parte física. Você olhava para o Cruzeiro e falava, poxa, que time intenso. Esse time não para de correr, esse time corre mais do que qualquer adversário. E esse ano, como caiu muito a parte física, o Cruzeiro tem sido pior do que adversários que são inferiores tecnicamente. É uma missão para Arthur Jorge que não é fácil, mas ele precisa recuperar o Cruzeiro fisicamente. Ô Edu, você concorda com essa frase do Vinícius Andrade? O Arthur Jorge tem carta branca para fazer o que ele quiser nessa chegada ao Cruzeiro? Porque quem estava aí não era unanimidade? Ou quase todo mundo? Eu concordo demais, cara. E eu acho que ele foi contratado justamente por isso. Pelo tamanho dele, né? Pelo histórico recente dele no futebol brasileiro. O cidadão há pouco mais de um ano estava ganhando Brasileirão e Libertadores, cara, pelo Botafogo. E eu acho que a escolha pelo nome do Arthur Jorge vai nesse sentido. De trazer um cara de peso, com um trabalho muito bom, recente no futebol brasileiro, com muita energia, e dar a ele a carta branca. Olha, chega aqui, você não montou o elenco, você está chegando, e escala quem você achar necessário, da maneira que você achar necessária, porque do jeito que está, não ia virar. Então ele chega para mim com carta branca, sim. Quando eu falo carta branca, imagino que seja o que o Vinícius tenha, que ele quis trazer, né, no campo. Sim. Carta branca no campo, no vestiário, para tomar a decisão que ele achar melhor e a chancela da diretoria, não tem dúvida. Depois de uma semana, né, bem movimentada na toca, principalmente para o técnico Arthur Jorge, que chega, já começa a trabalhar, já é apresentado. Ontem, inclusive, esteve jantando, né, com Pedro Lourenço, com o cantor Gustavo Lima, né, que faz parte desse ciclo aí de amizade. Hoje, o Arthur Jorge, conhecendo um pouco mais Belo Horizonte também, esteve em uma das lojas do Cruzeiro, que fica localizada no BH Shopping, mas é a última chance de respiro antes da reta final que tem de preparação não só para a retomada do Campeonato Brasileiro, lembrando na próxima quarta-feira contra a equipe do Vitória, jogo às 8 da noite no Mineirão. A diretoria vem convocando o torcedor, a venda já foi aberta ontem e está caminhando muito bem, expectativa para casa cheia, esperança, né? Expectativa acima de tudo, renovada
de toda a nação azul, até porque vai ser o último jogo diante do torcedor antes da estreia na Copa Libertadores, marcada para outra semana, no dia 7 de abril, contra o Barcelona, jogo em Guayaquil, no Equador, às 9 horas da noite. No meio do caminho tem ainda o São Paulo, né? Sempre uma pedra no sapato, o São Paulo no dia 4, um sabadão às 6h30 no Morumbi. Mas apuramos que durante a semana os trabalhos do técnico Arthur Jorge bem focados na parte física, na parte de orientação com relação a posicionamento, focado na questão também do que ele pode ter à sua disposição, conhecendo o elenco aos poucos. A gente cita, o Arthur teve ontem o primeiro dia com o Caio Jorge 100% integrado no campo, né, participando mesmo efetivamente das atividades. Ele que estava se recuperando de uma lesão, e os números do Caio Jorge realmente espetaculares. São 8 gols em 11 jogos que ele fez nesta temporada. Foi praticamente um mês de fora, se machucou no clássico no dia 20 de março, e agora no dia 20, e inclusive, né, o Caio Jorge tem agora um período para se recuperar, não deve ser utilizado em todas as partidas. Vamos aguardar como ele vai corresponder em campo também. Mas o que a gente pode trazer para o torcedor do Cruzeiro, Cirilo, aqui na turma do bate-bola: o time ainda é indefinido. O Arthur comandava o Botafogo na época vitoriosa, né, na temporada passada, quando conquistou o Campeonato Brasileiro e também a Copa Libertadores, no esquema 4-2-3-1. E o Cruzeiro, com o técnico Tite, estava atuando de forma diferente, não com o técnico Leonardo Jardim, que tinha um modelo de jogo parecido aí com o Arthur. Então fica a expectativa para onde vai atuar o Gerson, para onde ele vai encaixar o próprio Christian. Tem o Caio Jorge, que foi substituído pelo Neiser. São muitas as indefinições, começando pelo setor defensivo. A base está mantida, inclusive daqui a pouco temos notícia sobre o Fabrício Bruno, notícia de bastidores, que eu também apurei a outra ponta, o que o Cruzeiro nos trouxe com relação a um possível interesse de um clube europeu. Mas esse meio campo indefinido segue com Lucas Romero se recuperando de uma fratura na costela. Matheus Henrique vai ali fazer a função, mas Lucas Silva ficou no banco no jogo passado contra o Santos. Gerson fez a função. Vamos ter Arroio pela ponta ou vamos ter Wanderson? Com a volta do Caio Jorge, também com Matheus Pereira. Muita coisa para ter conhecimento já para o jogo contra o Vitória, essa cara do Cruzeiro, principalmente pensando na estreia na Copa Libertadores, JVC. Ô Panzi, tivesse você a oportunidade de assumir o comando técnico do Cruzeiro após a saída do Tite, o que você enxergaria como ideal para a equipe titular? Porque o time do Cruzeiro para esse começo de ano, ele tinha sempre, tá? O Castro não tem mais, mas vamos botar o Matheus Cunha agora. William, Fabrício, Vidalba e Kaique. Defesa ninguém conversou muito para mudar esse sentido. Enquanto o Vidalba esteve fora, depois o Vidalba voltou e não houve muita discussão. Lateral direita teve certa dúvida, mas o Cauã Moraes não teve chances de jogar. O Fagner e o William tiveram, o William mais titulado que o Fagner. Mais adiante o Romero sempre. Aí ao lado do Romero uma discussão. Quem seria o companheiro do Lucas Romero na sua opinião, Edu? Difícil, né? Assim, eu não sei qual que vai ser a ideia de jogo do Arthur Jorge para esse Cruzeiro, né? O Rubens trouxe aí o 4-2-3-1 do Jardim e que foi mantido com o Tite, né? Você tinha o mesmo desenho, mas com padrões diferentes. A ideia de jogo do Tite é uma ideia diferente da do Jardim, ainda que tivessem os mesmos desenhos praticamente assim que o jogo iniciava. 2 volantes, 3 meias na linha em sequência e depois um atacante, o centroavante. Com o Jardim era um time mais vertical, tinha os 2 volantes, Lucas Silva e Romero, mais 2 caras de muita força de marcação pelos lados, Christian e Wanderson, uma liberdade para o Matheus Pereira, mas uma obrigação ao Matheus Pereira de pressionar a saída de bola, entregar muito sem a bola. Defensivos, inclusive. Excelentes ano passado, e o Caio Jorge a mesma coisa, muita liberdade para não ficar apenas como centroavante, para sair entre os lados, baixar para uma linha de meio de campo ali para atacar espaço nas costas da última linha defensiva. Mas o próprio Caio Jorge na zona mista concedeu uma entrevista
para mim, também pro próprio Thiago Reis, falando que mudou o posicionamento, por isso não estava tendo a oportunidade dessa arrancada que ele estava sentindo. A questão não é mudar o posicionamento, é posicionamento do time em campo. Por que ele falou isso? O time do Jardim, ele baixava mais linha. Porque é um time vertical, recupera a bola, ataca espaço, as costas. Então, vários jogos o Cruzeiro tinha menos posse de bola e o adversário mais. Então o adversário subia a linha, controlava o jogo, entre aspas, porque o Cruzeiro controlava o jogo sem a bola. Era um dos pontos positivos desse Cruzeiro do Jardim. Ficava na espreita. Exatamente, sabia exatamente o que estava fazendo. O que acontece? Quando ele fala mudou o posicionamento, é que o Cruzeiro adiantou as linhas. Então, o Caio Jorge ficou mais perto do gol. Encaixotado. Com menos espaço para ser atacado. E ele tem por característica atacar esse espaço. Então, o Cruzeiro é um time que cruzava mais bola na área. Ele era muito mais centroavante com o Tite do que com o Leonardo Jardim. Mas o desenho era praticamente o mesmo. Aí é que eu falo da diferença de posicionamento e de função dentro de campo. Que o Jardim preferia esses caras com o maior poder de jogo sem a bola. Por que o jogo sem a bola? Recuperar a bola com o adversário na saída, ou quando recuperar no campo de defesa, verticalidade, rapidez. O Tite não. O Tite usava o 4-2-3-1, porém um time mais cadenciado. Vamos ficar mais com a bola. Ao invés de atacar espaço, vamos procurar espaço com a bola nos pés, circulando a bola de um lado para outro, o Caio Jorge mais afundado entre os zagueiros. Então essa é a diferença. O que é que encaixou mais? O que ganhou. Qual que ganhou? Jogos, né? Porque não ganhou título. O único que ganhou título foi o do Tite. Sim. Futebol é maravilhoso, né? É um espetáculo. O que teve uma conquista, uma taça, foi o do Tite. Mas o que ganhou mais jogos e o que encantou o torcedor foi o do Leonardo Jardim. Então, eu acredito que o Arthur Jorge traga para o seu comando um Cruzeiro mais próximo daquele. Ou seja, talvez a gente veja o Cruzeiro mais vertical, com a linha um pouco mais baixa, adversários tendo mais posse de bola, para ele tentar extrair exatamente isso dos atletas do Cruzeiro, porque foi o que mais deu certo. Ele pode fazer isso com o Gerson? Pode. Eu não sei se com o Gerson pelo lado do campo, tá, Cirilo? Gerson de volante? Do lado do Lucas Romero? Talvez ele possa tentar o início de trabalho dele ser o Gerson como segundo homem de meio de campo, mantendo talvez o Christian pela direita para ter esse poder de marcação, que aí o William cresce quando o Christian está em campo, e do lado esquerdo, aquele jogador de mais velocidade, do 1 contra 1, aí ele tem que recuperar a gente, né? Tem muita gente mal no Cruzeiro, ele vai ter que recuperar. E eu entendo que o Cruzeiro dessa maneira, a lá Jardim, mas vamos esquecer o Jardim, mas um Cruzeiro mais vertical, vamos dizer assim, dá mais certo. Eu entendo isso porque eu tô falando óbvio. Dá mais certo, eu acho que dá mais certo porque eu vi dando certo. E o do Tite eu simplesmente vi espasmos. O Cruzeiro fazia bons primeiros tempos, de repente o time sumia, aí tem a parte física que eu acho que tem que ser recuperada também. É por isso que eu acredito em poucas mexidas de peças, Cirilo. Talvez um reposicionamento de peças usando as mesmas, uma ou duas mudanças de peças, pode ser que aconteça. E se não apenas essa mudança de posicionamento da equipe, da postura da equipe em campo, um Cruzeiro um pouco mais, com a linha mais baixa para atacar mais espaço, sei, talvez abrir mão desses 2 volantes, 3 meias e um atacante, passar a jogar com 4 homens no meio. Acho uma possibilidade também, mas essa parte aí a gente vai ter que esperar para ver. O que você está tratando com mais certeza é Romero, Gerson, Matheus, Christian e Caio Jorge jogando e falta um, né? Porque dessa turma de ataque do Cruzeiro, pouca confiança, né, Edu? Em 2026 eu não consigo confiar no Arroio. E eu tenho muita dificuldade de tirar o Lucas Silva do time. Sim. O que eu faria? Faço a menor ideia. Eu preciso treinar, eu preciso ter sessão de treino. Dia a dia, né? Exatamente. Você acha que tem chance do Bruno Rodrigues ganhar espaço no ataque? Acho que não. Não? Momentaneamente não. Por que eu acho? Porque na cabeça do Tite ele era o substituto do Caio Jorge. Eu entendo assim. Talvez tenha entrado em um ou outro jogo pelo lado do campo, mas sempre terminava ali mais centralizado. Eu também o vejo como substituto do Caio Jorge, apesar de eu gostar do Bruno Rodrigues pelo lado do campo. O Bruno Rodrigues tem que me provar que ele está saudável, né? E o Neiser, nesses jogos em que o Caio Jorge esteve ausente, ele me convenceu mais. Acho que o Neiser precisa de mais tranquilidade, mais minutos.
Eu vi muita gente começando a queimar o Neiser, né? Que é um jovem de um altíssimo potencial. Eu acredito muito nesse garoto, cara. Mas vai ser difícil. A hora que o Caio Jorge engrenar aí uma sequência de jogos e voltar a ficar saudável fisicamente, dificilmente alguém vai entrar ali, a não ser no decorrer das partidas. Dá pra ser Neiser e Caio Jorge como dupla? Que quando você fala que o Bruno é substituto do Caio Jorge, tem muito substituto pro Caio Jorge, né? Dá pra ser, cara. Você pensa em Chico, Neiser e Bruno Rodrigues, por exemplo. No Chico eu nem penso muito não, tá? Não penso muito não. É característica de jogo. Sim, finalzinho, o Cruzeiro começar a jogar bola na área. Bota ele. Chico. Mas você falou aí uma dupla Neiser e Caio Jorge, eu não descarto, Cirilo. Aí entra naquilo que eu falei, de mudança tática. De acabar com a dupla de volante 3 meias e um centroavante, para quem sabe ter um quadrado no meio de campo, um losango, tendo o Matheus Pereira como um ponta de lança para jogar nas costas dessa dupla de ataque. E aí você traz 2 meias, Gerson e Christian, com o Romero como o único primeiro volante. São possibilidades que eu vejo dentro das peças que o Arthur Jorge tem em mãos. Mas eu repito, ele precisa recuperar esse time fisicamente. Esse Cruzeiro estrupiado que a gente viu fisicamente pode jogar no 4-4-2, 4-2-3-1, 4-1-4-1, 4-3-3, porque esse time cansado que a gente vinha vendo, Cirilo, pode ter o desenho, a linha de ônibus que for, que não ia dar jeito. Até a gente, com certeza não ligando uma coisa à outra, meu caro Cirilo e também Edu Panzi, porque está no início do trabalho, né, do técnico Arthur Jorge, ainda não fez nenhum tático, a gente falava isso, mas por incrível que pareça, esse ponto citado aí pelo Cirilo sobre uma possível dupla entre Neiser, Caio Jorge, se é possível, né, em termos aí de características, se vai agradar ou não o técnico Arthur Jorge. No trabalho que o Cruzeiro postou, né, de orientação do técnico, que ele tá ali pegando o Caio Jorge, falando para vir por dentro e o Neiser abrir, olha aí, no trabalho onde vai passar agora no YouTube da Itatiaia, mostra justamente o Neiser e o Caio Jorge trabalhando em conjunto. O Caio vindo pelo meio, para o Neiser abrir pela ponta. Não quer dizer nada, até porque, repito, não foi dado nenhum trabalho coletivo na Toca até então. Mas o Caio Jorge, para você que está na tela, vai observar, está junto com o Neiser no posicionamento. Ele conversa com o Neiser e depois conversa com o Caio Jorge para o Neiser abrir pela ponta e para o Caio Jorge fazer na diagonal. Olha só, o Neiser abre e vem o Caio Jorge por dentro. Não, quer dizer nada não, quer dizer muito. Quer dizer sim, cara. Quer dizer muito. Boa observação do Rubens, porque eu não tinha visto isso, tá? Eu não tinha visto ainda. Eu te fiz a pergunta na inocência. Você é o bom repórter, né? O bom repórter, ele não tá no treino comendo pão de queijo, tomando café, né? Ele tá observando o treino. Para trazer a informação para a hora do noticiário. Muito bem observado pelo Rubens e conta muito, Rubens, porque se você treina isso, você tem isso em mente. Quando você não tem... né? Se dá certo, se não dá. Ele pode até não usar, mas ele já tem isso em mente. Em algum momento... Tentando alguma coisa. Em algum momento ele pensou nisso. Pode ter sido durante 2 minutos do treino que você fez a observação, mas pode ter sido no treino inteiro também. Então isso quer dizer muita coisa. Pode ser que ele use Neiser e Caio como uma dupla e aí entre naquilo que eu falei agora há pouco, de ter um esquema tático diferente, um desenho desse Cruzeiro dele diferente, ou então ele pode manter o desenho com o Neiser jogando pelo lado. No Milionários ele jogava, no profissional do Milionários, pela esquerda. Ele não era o centroavante, o jogador centralizado, diferente do que ele faz na Colômbia, na seleção. Na seleção ele é centroavante. E pode ser que ele faça esse papel invertendo com o Caio Jorge, só que eu acredito mais como dupla. Então foi muito bem observado pelo Rubens. É isso, é uma boa discussão. Vamos ver, né? Ao longo da semana, atividades aí, pelo menos 3 treinos pro Arthur Jorge definir o Cruzeiro, que será o time da estreia na quarta-feira, 8 horas da noite. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, esse daí foi mais um vídeo de hoje, né? A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!